E aí galera, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Quem está falando aqui é o professor Pedro. E hoje a gente vai dar continuidade às nossas conversas sobre geografia, mas de uma perspectiva um pouco diferente. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre geografia física. A gente vem desde o início do ano trabalhando elementos da geografia humana sempre, né? Então, falamos sobre geopolítica, sobre geografia econômica, falamos sobre geografia da indústria. Tudo isso está vinculado com um estudo mais específico da sociedade, ou das sociedades, né? E hoje a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre geografia física, que está mais vinculada aí com as ciências da natureza, então a química, a física, a biologia, só que numa perspectiva um pouco mais simplista, vamos dizer assim, porque a gente não tem que se ater tanto às minúcias, né, as coisas tão detalhadas dessas ciências, até porque, enfim, cabe a essas ciências fazer essa análise e esse ensino para vocês, mas para a gente é muito importante conhecer alguns desses elementos para conseguir entender melhor como é que se dá essa interação entre sociedade e natureza, tá legal? Para a gente poder iniciar esse bate-papo, essa conversa com um pontapé inicial, né, e com, enfim, chave de ouro, eu quero começar a conversar hoje com vocês sobre cartografia. A cartografia é uma ciência muito importante que está vinculada à produção de uma ferramenta fundamental para a geografia, que são os mapas, tá certo? Para poder iniciar essa conversa, eu trouxe uma definição do professor Antônio Castro Giovanni, segundo o qual a cartografia é o conjunto de estudos e operações lógico-matemáticas, técnicas e artísticas que, a partir de observações diretas e da investigação de documentos e dados, intervém na construção de mapas, cartas, plantas e outras formas de representação, bem como no seu emprego pelo homem. Bom, esse conceito, essa definição, que é uma definição bastante completa, né, que usa muitas palavras, né, várias vírgulas ali no meio do caminho, dá uma certa confusão mental. Eu convido vocês, se for o caso, a pararem esse vídeo e lerem mais uma vez com calma essa definição, mas eu vou dar um spoiler para vocês antes de vocês fazerem isso. Eu quero que vocês percebam que quando ele fala de cartografia, ele está falando basicamente que a cartografia está vinculada com a produção e com o uso de mapas para diversos fins, tá certo? E que essa produção está vinculada aí com questões que são lógico-matemáticas, como ele diz, técnicas e artísticas, ou seja, vai envolver matemática, vai envolver um conhecimento técnico, mas também tem um quê aí de estética, tem um quê de arte nessa produção de mapas. Inclusive, ao longo da história, os mapas eles eram quase obras de arte, de fato. Talvez a gente fale um pouco mais sobre isso mais para frente, tá bom? Mas a partir dessa definição a gente já começa a entender um pouco melhor qual é o nosso objetivo com essa aula. Então, entender o que é essa cartografia, como ela funciona e conhecer alguns conceitos, alguns conteúdos, né, que são relacionados com a produção de mapas e com a análise desses mapas. Beleza? Tudo bem? Então vamos avançar. Bom, primeiramente eu quero que vocês entendam que a cartografia tem uma relação direta com a ideia de orientação. Vamos entender isso melhor? O termo orientação é utilizado como um significado de determinar uma direção a ser seguida, indicar um rumo. Então, é muito comum que você escute aquele seu tio, né, aquele seu tio moralista, né, menino, você tem que, ou menina, né, você tem que tomar um rumo na tua vida, você tem que te orientar. Esse tipo de fala está muito vinculado com a ideia de que a gente precisa ter um caminho para onde seguir, né, e que isso sempre tem que ter um objetivo final. Então, quando você sai de casa, né, geralmente, né, eu suponho, você não sai para andar a esmo por aí. Você tem um objetivo final. Eu estou saindo de casa para ir até a padaria. Eu espero que de máscara e com álcool gel na mão. Mas eu estou saindo de casa para ir até a padaria. Tudo bem? Ou eu estou saindo de casa para ir até o mercado. Ou eu estou saindo de casa para poder fazer qualquer outra coisa. Enfim, sempre existe um final, uma finalidade ao você se locomover no espaço. E a orientação está vinculada com isso, beleza? Então é muito comum que a gente se depare ao longo da nossa vida com situações em que a gente tem que ir para algum lugar que a gente não conhece. E é muito importante que a gente utilize de ferramentas para poder se encontrar. Hoje em dia é muito fácil, né? Hoje em dia você pega o seu celular, você digita o endereço para onde você vai, ele te dá o caminho, te dá o percurso, ele fala o que tem no meio do caminho para te atrapalhar ou para facilitar a tua vida, né? Falando que tem engarrafamento, acidente, seja lá o que for. Então hoje em dia é muito mais fácil fazer isso. Por muito tempo, essas tecnologias não existiam, e era necessário que se utilizasse aí
de ferramentas um pouco mais rudimentares, como, por exemplo, a própria natureza, tá certo? O céu sempre foi uma referência muito importante para a orientação. Então, vocês conhecem muito bem aqui no Brasil, né? Tem até representado aqui do lado do slide, tem a Cruzeiro do Sul, que é uma ferramenta de orientação espacial muito utilizada, né? Ele acaba sendo aí a principal referência, né, de orientação aqui no hemisfério sul. No hemisfério norte, existem outras referências, como, por exemplo, a Ursa Maior, beleza? Então, assim, existem várias formas de orientar, utilizar o Sol como referência, para você saber para que lado você está indo, se para o lado leste ou para o lado oeste, tá certo? Então, assim, existem muitas ferramentas modernas, tá certo? Mas vale muito a pena conhecer um pouquinho da história da cartografia e da orientação. A gente não vai gastar muito tempo agora com isso, porque a gente precisa falar de outros conceitos que são mais comuns nos vestibulares. Mas vale muito a pena, se vocês quiserem, a gente pode dar algumas indicações para vocês, vale muito a pena ler e procurar materiais sobre isso, tá bom? A história da cartografia é uma história riquíssima e que está vinculada com a história da humanidade como um todo, tá certo? Mas depois a gente conversa um pouco melhor sobre isso. Vamos avançar mais um pouquinho. Para falar sobre uma coisa que vocês conhecem muito bem, desde o ensino fundamental 1 de vocês, a professora ou o professor Teteco, não sei qual é o nome do professor e da professora de vocês no ensino infantil e na educação fundamental 1, falava sobre pontos cardeais, tá certo? Então, a gente já ouviu falar muito sobre isso, norte, sul, leste e oeste. Essas palavras já estão no nosso vocabulário, está no nosso cotidiano, mesmo que a gente não use tanto de maneira acertada na maioria das vezes, mas tudo bem, a gente já conhece as palavras. O importante é que vocês saibam que existem outras palavras relacionadas com esses nomes, tá certo? Então, pode aparecer na prova de vocês, quando estiver falando de um ponto no hemisfério norte, por exemplo, pode aparecer as duas palavras, setentrional ou boreal, beleza? Essas duas palavras são palavras que se relacionam ao norte. Então, se um ponto está a boreal de outro, significa que ele está ao norte de outro. Se um ponto está no hemisfério setentrional ou na parte setentrional de um país, a gente sabe que a gente está se referindo então à parte mais ao norte. Então, por exemplo, a África setentrional é reconhecidamente a África acima, geralmente, tratada dessa forma, a África que está até o limite sul do deserto do Saara. Então, pegando toda a parte norte da África até o fim do deserto do Saara como referência do hemisfério norte. Perdão, da África do Norte, ok? Quando eu pego o hemisfério sul, ou ponto cardeal sul, existem as palavras meridional ou austral como referência. Então, na sua prova, pode aparecer aí meridional ou austral, e é muito importante que você saiba diferenciar isso, porque isso pode sim te ajudar numa questão, tá legal? Leste e oeste é um pouco mais fácil de gravar, porque leste está associado ao oriente. É interessante notar que esse oriente está vinculado com a ideia de orientação, né? Isso está ligado com a ideia de que hoje em dia a gente utiliza o norte como referência, né? Quando você pega uma bússola, por exemplo, você utiliza sempre com o objetivo de encontrar o norte e a partir do norte os outros pontos cardeais, mas por muito tempo a nossa referência foi o oriente, por isso vem essa palavra orientar, tá bom? E no oeste você tem o ocidente. Então, por exemplo, a Amazônia, ela pode ser dividida em Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental. A Amazônia Ocidental é aquela que está mais ligada à parte oeste, né? Então, por exemplo, o próprio estado do Amazonas, o Acre, Roraima, Rondônia, são estados da Amazônia Ocidental. E os demais são vinculados à Amazônia Oriental, ou seja, são aqueles mais próximos do litoral leste do Brasil, tá certo? Então, essas palavras são importantes? Sim, são fundamentais. De novo, se você quiser dar uma parada, dar uma olhada, anota isso no caderno, porque vale muito a pena vocês gravarem. Infelizmente, algumas coisas a gente tem que gravar. E aqui é uma das coisas que eu vou falar para vocês. Gravem ou tentem aí criar alguma forma de lembrar desses nomes na hora da prova, porque pode ajudar vocês a resolver uma questão. Isso porque, gente, o vestibular está mudando de perfil nos últimos anos. Quando eu estudei para o vestibular, eu não tive que me preocupar tanto com esses conceitos, porque o Enem ele tinha um perfil um pouco diferente. Era muito mais comum na prova você encontrar questões de geografia humana, que utilizavam muito mais a nossa capacidade de análise,
Mas nos últimos 2 anos o Enem está um pouco diferente, está caindo bastante coisa sobre geografia física e algumas coisas bem específicas. Então, assim, para vocês não ficarem para trás, vale muito a pena sim vocês estudarem esses conceitos mais específicos também, beleza? Não só se preocupar com a questão da análise de situações ou contextos, isso é muito importante, mas esses conceitos podem também ser aí enfim, um diferencial para vocês na prova, tá bom? Então vale a pena dar essa olhada aí. Além dos pontos cardeais, existem também os pontos colaterais, né? Então, lembra sempre, ó, norte com leste dá nordeste, tudo bem? Então, aquilo que está entre o norte e o leste está associado ao ponto colateral nordeste. Aquilo que está entre o leste e o sul, ou o sul e o leste, sudeste. Então, ó, norte, leste, nordeste. Sul e leste, sudeste. Deste, leste, norte, sul. Simples. Vocês já estão acostumados com isso porque no mapa do Brasil a gente fala de região nordeste e região sudeste, então fica muito mais fácil. E do outro lado você vai ter o que? Ó, sul e oeste, sul do oeste, tá certo? Norte e oeste, noroeste. É simples, é fácil de gravar. Se você sabe os pontos cardeais, os pontos colaterais são moleza. Professor, tem que saber disso? Tem, tá bom? É muito importante você saber disso também hoje em dia. E vamos avançar mais um pouquinho, olha só. Quando se fala em cartografia, é importante que vocês entendam que existem várias referências. Então, por exemplo, quando você sai da sua casa, você está indo para um lugar que você não conhece, é comum que você peça para uma pessoa que conhece aquele lugar alguma referência. Ah, fica na rua do posto, ou fica do lado de lá do rio, ou fica atrás daquela loja. Sempre existem referências de localização. Para a cartografia, esse tipo de referência não é muito útil, tá certo? Porque a gente precisa ter uma coisa mais específica. Então, foram criadas linhas de referência, tá certo? Que a gente vai chamar de paralelos e meridianos, que basicamente são linhas imaginárias que cortam o globo terrestre. Então, os paralelos são linhas que cortam o globo de leste a oeste. Então, essas linhas horizontais são os nossos paralelos, tudo bem? E existem também os meridianos. Os meridianos são linhas verticais que vão do norte ao sul. Então, por exemplo, tem essa linha central aqui, que a gente vai falar daqui a pouco. O que é muito importante que vocês entendam a partir daqui? Que é a partir dessas linhas de referência, de novo, os paralelos e os meridianos, que a gente consegue se orientar e representar a posição específica de um ponto através de uma coisa que a gente chama de coordenada cartográfica, beleza? Ou coordenada geográfica também, mas coordenada cartográfica é mais comum. Então, olha só, quais são as nossas duas principais linhas de referência? Bom, aqui no meio do globo, a gente tem, cortando aqui em duas metades o globo terrestre, a gente tem uma linha conhecida como a linha do Equador, tá certo? Então, ela divide o hemisfério norte do hemisfério sul, beleza? Inclusive é uma linha que corta o território do Brasil, né? O Brasil, ele tá, um pedacinho dele está ali no hemisfério norte, tá certo? Mas de maneira geral é importante vocês entendam que o Brasil ele está quase que integralmente na parte sul, tá certo? E além da linha do Equador, a gente também tem o meridiano de Greenwich, tá certo? Essa palavrinha é difícil, depois a gente pode escrever aqui melhor. Ó, agora eu vou mostrar um talento para vocês que eu tenho, que é escrever com o mouse. Olha só, o meridiano de Greenwich. Eita, olha que beleza, tá ficando bom, hein? Meridiano de Greenwich. Eita, já foi. Eita, olha que bonito. Parece estar sendo alfabetizado agora, né? Meridiano de Greenwich. Edição W, tá, gente? Pra quem não viu. Greenwich, beleza? Tudo bem? Esse meridiano de Greenwich, essa linha que está aqui, ó, cortando de norte a sul, olha só que interessante, né? É o nosso primeiro meridiano. Como assim? A partir dele, a gente vai ter uma referência importante, que são os fusos horários. Essa conversa a gente não vai ter hoje. Na semana que vem a gente vai conversar melhor sobre isso. Mas é importante que vocês entendam, ó, se a linha do Equador divide o globo terrestre em hemisfério norte e hemisfério sul, o meridiano de Greenwich divide o globo terrestre em
hemisfério oriental e hemisfério ocidental, viu? Vocês já estão usando um conceito que vocês aprenderam agora. Eu não estou falando de hemisfério leste e hemisfério oeste, eu até posso usar esse termo, mas aqui está aparecendo oriental e ocidental, tá certo? Então, de novo, ó, a linha do Equador, hemisfério norte e hemisfério sul, meridiano de Greenwich, hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Se atentem a essas palavras porque é muito importante, tá certo? Eu quero que vocês entendam aqui, gente, é que cada ponto do globo terrestre, como eu disse, ele tem uma representação numérica. Como assim? A partir disso aqui, dessas linhas de referência, são definidas duas palavras também importantes que são latitude e longitude. Professor, eu já ouvi isso aí, eu sei que esse negócio é complicado, me traumatizou no ensino médio, no ensino fundamental também, então não quero nem ouvir esse negócio não, porque eu estou arrepiado aqui. Não, calma, porque é mais simples do que parece, tá bom? Quero que vocês entendam uma coisa, tá? Essas duas linhas de referência, elas também são linhas de referência para latitude e longitude. Como assim? A linha do Equador é a linha de referência para que eu possa definir a latitude de um ponto. Como assim? Se eu tenho um ponto, tipo esse ponto aqui, que eu vou fazer aqui. Se eu tenho um ponto que está localizado exatamente na linha do Equador, eu digo que a latitude dele é 0. Quanto mais eu estou distante da linha do Equador, maior vai ser a minha latitude. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui e eu tenho um ponto aqui. Qual é a latitude maior? Bom, está evidente que a latitude maior é esse ponto, porque ele está mais distante da linha do Equador. A definição de latitude é a distância em graus de um determinado ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Pausa o vídeo, volta e anota. De novo, latitude é a diferença ou a distância em graus de um ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, olha só, se aqui é 0, aqui vai ser o quê? Eu não sei, mas eu sei o seguinte, ó, essa latitude ela varia de 0 graus, beleza? Na linha do Equador, até 90 no limite norte e 90 no limite sul. A diferença basicamente é que na representação, aqui em cima vai ser 90 positivo e aqui embaixo vai ser 90 negativo. A gente vai entender um pouco melhor isso daqui a pouco, tá bom? Professor, eu não entendi nada que você falou. Calma, vai facilitar. Eu vou apagar isso aqui e eu vou mostrar o que é a longitude. A gente vai para o próximo slide e fica mais fácil. Lembra, tá? A nossa referência para a latitude foi a linha do Equador. Então, a nossa referência para a longitude vai ser o meridiano de Greenwich. Beleza? Então, olha só, professor. Então, se um ponto está aqui, ó, no meridiano, qual vai ser a longitude dele? Bom, a longitude dele vai ser 0, porque ele está justamente em cima da linha de referência. Agora, quanto mais para leste eu for, maior vai ser a minha longitude. A mesma coisa acontece. Se daqui para cá eu me afasto da linha do meridiano de Greenwich, eu vou chegar mais perto de uma longitude maior. E essa variação vai até onde? Bom, ela vai de 0 a 180 no limite... Eita, deixa eu apagar isso aqui, porque senão vai ficar ruim. Você aqui, você... Apaguei. Apaguei de novo. Apaguei mais uma vez. E foi. Bom, de um lado eu tenho 180 como limite. E do outro eu tenho de novo 180 como limite. A diferença é que aqui a minha representação vai ser 180 negativo e 180 positivo. Beleza? Então, ó, se um ponto está aqui é 0. Se um ponto vai estar aqui, ele vai ser um pouco maior. Se ele estiver aqui, vai ser um pouco maior. Se ele estiver no limite leste, vai ser 180 positivo. Se ele estiver no limite oeste, ele vai ser 180 negativo. Tá certo? A gente vai ver um pouquinho melhor isso no exercício que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas, para facilitar, olha o que eu fiz aqui para vocês. Ó. De novo, a latitude é o quê? É a distância em graus de um ponto em relação à linha do Equador. Isso vai variar de
Para cima, norte é positivo, para baixo é sul, é negativo. Cuidado com esse para cima e para baixo, tá, gente? Porque, na verdade, no espaço existe cima e embaixo. Mas, geralmente, na representação com o norte para cima, a gente vai ter, então, norte positivo e sul negativo. Beleza? E a longitude? Bom, a longitude não usa a linha do Equador como referência, e sim o meridiano de Greenwich, que está bem aqui. Beleza? Então, se eu vou para leste, o meridiano vai ser positivo. Ou melhor, desculpa, a longitude vai ser positiva. Se eu vou para oeste, a longitude vai ser negativa.